Eu quero trazer para vocês, então, para relembrar, para quem não acompanhou, para contar a história deste homem, Horatio Gates Spafford, que para mim foi uma história muito marcante, principalmente no ano passado, quando nós estávamos adentrando essa questão da pandemia, do isolamento, onde nós não tínhamos saber como que se aconteceria, as incertezas, a gente vendo muitas situações, pessoas sofrendo, outros partindo, mas Deus trouxe meu coração e essa história falou muito comigo e eu quero compartilhar com vocês. Esse louvor que está sendo tocado aqui ao fundo, ele tem uma história. Como tudo na vida da gente tem uma história, tem algo importante a falar por trás disso. E atrás dessa história nós vamos conhecer o personagem de hoje, que é Horatio Gates Spafford. Ele nasceu em 1828 em Nova York, nos Estados Unidos, mas se mudou logo em seguida para Chicago. E lá em Chicago ele estudou, se formou no direito, na advocacia e foi vivendo a vida dele, foi prosperando. E durante a sua vida ele teve um encontro com Deus através das cruzadas que na época estavam sendo realizadas por D.L. Moody, um grande avivalista, um grande evangelista da palavra de Deus e que levava a mensagem nos Estados Unidos e também em outros países da Europa. E o Horatio, ele conheceu ao Senhor Jesus através das cruzadas do D.L. Moody e ele realmente teve esse interesse em aprender mais a palavra de Deus. Ele era um homem extremamente estudioso, estudava muito a palavra do Senhor, ele se interessava por música. Ele era casado com Ana, a sua esposa, e ele tinha um filho e 4 filhos. O Horatio, ele desenvolveu muito essa parte do direito e aquilo que ele foi ganhando na vida, ele foi investindo no mercado no imobiliário, em algumas propriedades ali em Chicago. E a riqueza dele ou o dinheiro dele estava muito nesses imóveis. E o Horatio ele começou a passar por situações bem difíceis na vida dele. Às vezes a gente passa uma luta, uma dificuldade, fica pensando na situação, e ele passou por várias situações na vida e ao mesmo tempo ele não perdeu a alegria com o Senhor. Então, a partir do momento que ele conheceu Jesus como Salvador, ele passou a auxiliar muito também nesse projeto de missões, nesse trabalho do D.L. Moody. Ele era muito amigo do Moody, acompanhava a pregação do Moody, onde Moody estava indo. E ele seguia sempre esse homem estudioso, dedicado na palavra de Deus. E a primeira situação que acontece com ele, em 1870, o filho dele de 4 anos acaba por morrer de uma febre muito grande. Ele perde seu filho. Então ali começa a primeira situação da sua vida de tristeza, de dificuldade. Aí a segunda situação que ocorre em outubro de 1871 foi um evento que aconteceu nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, que ficou conhecido ao longo da história, que foi o grande incêndio da cidade de Chicago. Esse foi um incêndio de grandes proporções, porque nesta época as construções, a grande maioria eram construções de madeira. Não havia um planejamento, não havia meios do cuidado daquela população, de evitar incêndios, até porque a questão da luz ainda era muito difícil, se usavam muitos mecanismos, velas e assim por diante. Então, quando houve esse grande incêndio em Chicago, devastou realmente aquela cidade. Ela foi um incêndio tão grande que chegou a consumir 1/3 daquela cidade, esse incêndio. Então, foi um incêndio muito grande, tiveram muitas pessoas que morreram nesse incêndio e milhares ficaram desabrigadas. E o Horatio, ele perdeu muito dos seus bens nessa cidade. Então, o Horatio, ele perdeu das propriedades que ele vinha adquirindo durante a vida. Ele teve uma grande perda financeira com esse incêndio. Então, ele já estava abalado pela morte do filho um ano anterior. No ano seguinte, veio esse incêndio, devastou a cidade de Chicago.
E aí, durante 2 anos, ele e a sua esposa Ana trabalharam muito na cidade para ajudar as famílias, porque muitas pessoas ficaram desabrigadas, a condição de miséria, a situação que aconteceu foi muito grave. Então, ele e a sua esposa auxiliaram muito, trabalharam muito, apoiando essas pessoas, tentando auxiliar ao máximo possível as pessoas que estavam ali desabrigadas, que haviam perdido as suas casas, e ele mesmo havia perdido as várias propriedades nesse incêndio. Então, sabendo que o D.L. Moody estava fazendo uma cruzada na Inglaterra, 2 anos depois, eles resolveram, em 1873, fazer uma viagem para descansar um pouco daquela situação que eles estavam passando ali. A família resolveu que iria até a Inglaterra acompanhar a cruzada que o D.L. Moody estava fazendo lá. E se prepararam para ir nesta cruzada. O Spafford, Horácio Spafford, ele, a sua esposa Ana e as suas 4 filhas. Só que no dia do embarque, quando eles foram para embarcar, para ir para a Inglaterra, no momento para embarcar, o Horácio ele teve alguns compromissos profissionais e não pôde partir no mesmo navio que a Ana e as suas filhas estavam iriam ir para a Inglaterra. Então ele combinou com a sua esposa que a esposa iria junto com as filhas e que ele iria, assim que ele se desocupasse dos seus compromissos profissionais, ele iria logo em seguida, encontraria sua esposa na Inglaterra. E assim aconteceu, no dia 21 de novembro, quando a família embarcou, a Ana e as suas filhas embarcaram neste navio para a Inglaterra. Só que no meio do trajeto, enquanto eles estavam navegando para chegar até a Inglaterra, houve um naufrágio daquele navio. Uma outra embarcação acabou colidindo com o navio onde eles estavam, onde a família do Horácio estava. E essa embarcação e esse navio acabou naufragando muito rápido. Foi uma situação que não houve possibilidade de muitos conseguirem escapar dessa situação. Então, em 12 minutos, praticamente, aquela embarcação, ela se perdeu, ela naufragou e nesse naufrágio 226 pessoas acabaram falecendo. E o Horácio, passado algum tempo, ele recebe um bilhete, um telegrama da sua esposa dizendo assim: salva, porém só. E aí o Horácio entendeu a situação que estava acontecendo ali. Durante a situação do naufrágio, quando houve essa embarcação foi atingida por outra, houve ainda, a Ana tentou salvar as suas filhas, essas 4 filhas, mas foi muito rápido, enquanto ela tentava pegar uma criança por um braço e a outra por outro, o navio acabou afundando e ela não conseguiu segurar as filhas e, por fim, as 4 filhas de Horácio morreram naquele naufrágio ali. As 4 meninas que lhes restava da vida morreram, sobrando somente a sua esposa Ana, que lhe telegrafou, depois de conseguir sobreviver, um pouco que sobreviveram desse naufrágio, para que ele fosse ao encontro dela. Então Horácio, ele, sabendo dessa situação que havia acontecido naquele naufrágio, que havia perdido então as suas 4 filhas, ele vai então ao encontro da sua esposa na Inglaterra, toma uma embarcação, vai, e quando ele está no caminho dessa embarcação, chegando no local onde teria ocorrido o naufrágio, então o comandante daquela embarcação chamou ele e disse: olha, senhor Horácio, foi aqui que houve aquele naufrágio, foi aqui que as suas filhas perderam a vida. E o Horácio, então, o Dr. Spafford, vai para a cabine do navio, naquele dia, naquele momento ali, e compõe esse louvor aqui que está ao fundo. Quando você ouve este louvor, você pensa assim: quem compôs ele deveria estar muito feliz, deveria ser alguém muito abastado, alguém que não tinha problemas, alguém que tinha riquezas, alguém que estava bem na vida, alguém que estava muito feliz para compor este louvor. Quando na verdade a história dele não é uma história que realmente a gente poderia dizer e foram felizes para sempre.
Mas, na verdade, a composição deste hino, ela fala a respeito de alguém que entendeu que ser feliz com Jesus ou estar a paz no coração com Jesus independia das circunstâncias. Dr. Horatio então escreveu para sua irmã Raquel o seguinte: na quinta-feira passamos perto do local onde o navio naufragou no meio do oceano. A água tem 3 milhas de profundidade. Mas quando penso nas nossas pequenas queridas, não as vejo ali. Elas estão seguras e abrigadas. As queridas ovelhinhas, e em breve estaremos lá. Nesse meu tempo, graças a Deus, tenho a oportunidade de louvá-lo e de agradecer por seu amor e por sua misericórdia por nós e pelos que amamos. Eu o louvarei enquanto eu viver. Que todos nós o ergamos, deixando tudo e seguindo. A letra original, a tradução da letra original desta música é a seguinte: quando a paz como um rio acompanha meu caminho, quando as tristezas como ondas do mar me inundam, seja o que for a minha porção, tu me ensinas que tudo está bem com a minha alma. Ainda que Satanás me ataque, que provações venham, que eu deixe esta bendita segurança controlar, pois Cristo já considerou a minha triste situação e derramou seu próprio sangue pela minha alma. Pecado, ó bem-aventurança nesse pensamento glorioso, que pecado em parte, mas no todo, está pregado na cruz que eu não carrego mais. Louve ao Senhor, a minha alma. Então ele escreve este louvor que recebeu essa versão que nós estamos ouvindo ao fundo aqui. Sou feliz com Jesus. E quando a gente vê esse louvor, a gente realmente fica emocionado. Como que alguém que tem uma situação tão dolorida, tão triste, como esta de um pai perder seus filhos de uma maneira, e já vinha sofrendo algumas situações, já vinha tendo algumas perdas, perdeu o filho menor, perdeu propriedades no incêndio, e agora perde essas 4 filhas. E mesmo assim, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo no problema, mesmo na angústia, ele tem condições de ir para a cabine no local onde havia acontecido aquele naufrágio, onde as filhas deles haviam falecido, haviam perdido as meninas ali, e cantado, escrito esse louvor, né? Sou feliz com Jesus. Feliz com Jesus. Alguém que realmente entendeu o que era ser feliz com o Senhor Jesus. Alguém que entendeu que, apesar das circunstâncias, alguém que conseguiu compreender isso, e mesmo com o coração dilacerado pela sua dor, pela sua perda, ele ainda consegue dizer que é feliz com o Senhor Jesus. Horatio, então, a história nos conta a respeito da vida dele. Ele novamente consegue se recuperar. Ele vai se voltar muito, desenvolver áreas, se desenvolver na questão filantrópica, auxiliar pessoas. Ele tem mais 2 filhos. Depois, um dos filhos, o filho dele, o menino, acaba morrendo por escarlatina também da criança, e sobrevive e acaba sobrevivendo uma filha que chega então à idade adulta. E em 1881 a família vai migrar dos Estados Unidos para uma colônia, e ele vai liderar esse grupo, onde eles vão ir para Jerusalém. E lá em Jerusalém eles vão fundar uma colônia americana e vai desenvolver um trabalho muito importante na área filantrópica, de atendimento às pessoas, e principalmente no períodos de guerra, de apoio às pessoas dessa região. Então foi um homem que fez um trabalho espetacular de vida, mas a vida dele não foi nada fácil. E ainda assim ele encontra forças e ele encontra alegria no Senhor Jesus. Porque eu não consigo imaginar uma dor maior do que perder os filhos. Como este homem, né, como essa mãe perdeu. E ao mesmo tempo ele conseguir entender que ainda que ele passasse por dor e compreender que por mais que ele perdesse as filhas, que ele dizia que ele não via as filhas ali. As filhas estavam seguras com o Senhor. Então, um homem que tinha essa confiança,
que servir a Deus e ser feliz com Jesus ultrapassa qualquer situação e qualquer circunstância. Para não ficar nas minhas palavras, antes de ler os comentários nessa noite, eu gostaria de trazer para vocês um versículo da palavra do Senhor no livro de Filipenses, no capítulo 4 e versículo 4, que diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Eu gosto muito dessa palavra, desse versículo. O livro de Filipenses é chamada a Carta de Alegria. E embora ela seja chamada a Carta da Alegria, o apóstolo Paulo escreve ela na prisão. E tem um versículo que diz que em Filipenses diz ali, tudo posso naquele que me fortalece, mas antes desse tudo posso naquele que me fortalece, que parece que nós vamos estar satisfeitos só quando está tudo bem. Mas aí Paulo diz, esclarece, não, eu sei passar por situações mesmo de adversidade, eu sei ter abundância, eu sei ter na escassez, eu sei passar por esse problema, eu sei passar por este, e tudo eu posso naquele que me fortalece. E aí ele escreve para essa igreja falando sobre a alegria, a importância de nós estarmos alegres, felizes com Jesus, embora as dificuldades, embora as circunstâncias, embora os problemas que a gente possa viver. Para mim, é algo muito importante da palavra de Deus nós entendermos que viver com Jesus não vai isentar a nossa vida de passar por dificuldades, passar por provações, passar por problemas. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele guardará em paz aquele cujo coração está nele. Aquele coração está no Senhor, aquele que busca o Senhor, aquele que se apoia em Deus, aquele que entende que a alegria que o Senhor nos traz, a alegria que Ele tem para nós, ela não está baseada nas coisas, ela não está baseada somente neste mundo, mas ela está além daquilo que nós podemos entender. Como que você entende alguém que tem uma perda tão grande na vida, entrar na cabine daquele navio e escrever essa composição: sou feliz com Jesus? Porque realmente ele entendeu que, embora aquela dificuldade estava acontecendo, ele estava em paz com Cristo. Ele sabia que a felicidade que Jesus tinha trazido para ele era maior que aquele momento de dor e que a separação era só por um tempo, que a separação das suas filhas era por um momento. E foi um homem que realmente deixou para nós esse aprendizado, que embora as dificuldades, embora os problemas, embora as situações de vida que a gente possa estar enfrentando, a alegria de Cristo, a alegria do Senhor, ela transborda no nosso coração, ela transborda na nossa vida. A paz, por isso que a Bíblia diz que a paz do Senhor, ela supera, ela é maior que qualquer entendimento, ela transcende o entendimento que nós podemos ter. A gente muitas vezes não consegue entender como que uma pessoa passando por dificuldades ainda consegue ser feliz com Jesus. Como que alguém que está lutando, está vivendo em situações adversas, ainda é feliz com Jesus. É essa paz que o Senhor tem para nos dar, é essa alegria que o Senhor tem para nos dar. É esse contentamento com Deus. Estarmos felizes com Jesus, apesar das circunstâncias. E é o que nós aprendemos com a história do Dr. Spafford, que apesar da dor, apesar do luto, apesar das circunstâncias, ele ainda tinha sua fé no Senhor, confiava em Deus e se considerava feliz com Jesus, apesar do problema, apesar da dor. A gente, quando vê um louvor, a gente, como esse, né, sou feliz com Jesus, a gente tende logo a imaginar que alguém, para estar feliz, tem que estar com toda a vida planejada, realizada, com seus projetos executados e não passar por problemas e adversidades. Mas esse homem passou por uma situação muito triste na vida dele, muito difícil, e ao mesmo tempo ele não perdeu a sua fé com o Senhor Jesus. A alegria que o Senhor lhe deu na salvação, ele entendia a salvação da vida dele, e por ele entender a salvação, por ele entender toda essa situação, ele sabia que a separação das filhas dele era por um momento.
A sua esposa Ana, há relatos que ela diz o seguinte: um dia o Senhor vai me dizer o porquê que eu perdi as minhas filhas naquele momento ali. Mas mesmo assim permaneceu junto com seu esposo, permaneceu fiel ao Senhor Jesus, e eles trabalharam até o final da vida dele. O Dr. Spafford, então, ele vem a falecer no ano de 1888 por malária. Mas ele trabalhou muito na obra de Deus, foi alguém que realmente se dedicou a estudar a palavra, a falar, e esse louvor chega até nós nos dias de hoje, para nós vermos o quanto que essas pessoas passaram por dificuldades, por adversidades, por problemas, e não desistiram de servir a Deus. E às vezes a gente está passando por uma luta, está passando por um problema, está passando por uma tribulação. E quantos muitas vezes não conseguem enxergar além daquele problema, não conseguem ver o que Deus pode fazer na vida de cada um, o que Deus pode transformar, que Deus pode ainda transformar essa dor, este luto, em algo que Ele possa trabalhar. Então não é o ponto final na vida, muitas vezes quando estamos lutando, quando estamos passando por problemas, porque quando entendemos que a nossa felicidade, ela não está em coisas, mas ela está em Cristo, quando nós entendemos que a nossa felicidade, que a paz que excede todo entendimento, está no Senhor, quando nós entendemos isso, nós podemos chegar com essa conclusão que Horácio conseguiu chegar. Eu sou feliz com Jesus. Mesmo sofrendo com dificuldades, mesmo passando por dores, mesmo passando por dificuldades. Então que nessa noite você possa guardar essa palavra no teu coração, guardar essa história no teu coração. Foi a primeira história que Deus trouxe ao meu coração, comigo falou muito dessa história, desse personagem. Foi o primeiro que eu iniciei as lives, porque realmente foi algo que tocou muito no meu ser. Quando muitas vezes a gente reclama por situações da vida, a gente fica preocupado, a gente acha que por qualquer motivo se entristece. E este homem passou por tanta dificuldade, mesmo assim ele conseguiu compor um louvor. Imagina, compor um louvor para louvar a Deus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Alguém que realmente entendeu que estar com o Senhor não isentava de dificuldades, mas fortalecia a sua fé.